Glórias a Deus, você pode se assentar. Que privilégio é estar aqui nessa manhã para compartilhar a palavra de Deus com vocês. É sempre, né? Uma alegria, uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus. Nessa manhã, então, mais especial ainda, cheio de crianças e de bebês, né? Que prazer, que alegria. E nessa manhã eu tenho algo para compartilhar com vocês, uma palavra muito simples, mas que está no meu coração e que eu gostaria, né, que você que está aqui nessa manhã ouvisse, né, e compartilhasse comigo. Antes da gente começar a ouvir aqui a palavra de Deus, nós vamos orar. Eu quero pedir que você feche seus olhos e peça ao Senhor, né, o nosso Deus da palavra, de forma tão amorosa, nos deu a sua palavra que nos instrui, que nos ensina o caminho certo, aquilo que devemos fazer, como devemos orar, como devemos andar. Que esse Senhor, que esse Deus maravilhoso, né, fale conosco nessa manhã. Deus, nós te adoramos nessa manhã, te bendizemos. Aqui como igreja, juntos, levantamos um altar de glória ao teu nome. E agora, nesse momento, Senhor, vamos partilhar a palavra. Pedimos que o Senhor, de forma generosa, fale conosco, nos ensine. Que não seja eu aqui a falar, mas sim o Senhor, aquilo que o Senhor deseja com a tua igreja. Que bênção, Deus, que privilégio estarmos aqui reunidos nessa manhã. Pedimos, prepara o nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos. Mateus, capítulo 18. Eu vou ler de 1 a 6. Você pode abrir a sua Bíblia ou o seu celular e acompanhar aí junto comigo. Mateus, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, está recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Sério, né, gente? Bom, essa passagem do Evangelho de Mateus, os discípulos estão ali perguntando para Jesus algo que eles já vinham discutindo entre eles. Queriam saber quem era o maior entre eles, quem era o mais importante no reino. Os discípulos queriam saber o que é preciso fazer para ser o maior no reino de Deus, pois estavam com o coração cheio de orgulho. Eles queriam ser grandes estrelas, né? Ser os bambambãs do pedaço. Estavam preocupados ali com o lugar que eles tinham. Queriam ser figuras fenomenais. Queriam que ali aparecer. Não é verdade? E é interessante que Jesus responde a essa pergunta dos discípulos de uma forma estranha, talvez, aos nossos olhos, né? Parece até uma certa contradição. Se você ler aí no versículo 3, o que Jesus fala? Se vocês
não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Jesus estava falando mesmo da salvação. Estava falando, né, sobre ser recebido como na comunidade de Cristo, sobre estar, né, nos céus após a morte. E ele deixa claro ali nessa passagem que os discípulos deveriam ser iguais, ficar iguais às crianças. Ué, gente, os discípulos estão dizendo aqui que queriam ser grandes, né, importantes. Não é contraditório? Não é estranho você pensar que Jesus aí está dizendo que para você ser grande, você teria que ser como uma criança? Uma das primeiras características quando a gente pensa numa criança é o quê? Tamanho pequeno, não é verdade? Não há grandeza. Tamanho reduzido. Ser humaninho, que a gente chama, né, muitas vezes, de forma engraçada, né? Então, como olhar para uma criança e ver nela a grandeza? Nos dias de hoje, pensando com a nossa mentalidade de hoje, né, do mundo que nós vivemos, já nos parece uma contradição essa fala de Jesus. Quem dirá no mundo daquela época de Jesus, onde a infância era uma fase insignificante da vida. A sociedade daquela época, né, ela não via importância para as crianças, não valorizava as crianças. Para vocês terem uma ideia, as crianças eram tão desprezadas no tempo de Jesus, que alguns mendigos profissionais, eles recolhiam crianças abandonadas, as mutilavam e as usavam para terem maior ganho com a mendicância. Tamanha era a desvalorização das crianças nessa época, no tempo de Jesus. Então, como Jesus, nesse momento, falando para a sociedade daquela época, mas essa palavra é muito atual também para nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus tem essa característica, né? A palavra de Deus nunca sai de moda, ela é atual para todos nós. Ela é ontem, hoje e sempre, né? Para nós, em nossos corações. Então, como, né, pensar aqui que essa palavra não era contraditória? Jesus realmente ele sempre foi na contramão, né, do que os demais viviam. E é por isso que ele afirma: quem deseja ser grande ou importante deve ser como essa criança. Jesus aqui se referia às características que as crianças tinham, que os adultos precisariam olhar, que os adultos precisariam recuperar, porque perderam. E precisavam olhar para as crianças, para recuperar um pouco dessas características. Que características seriam essas, né? Como aí nós podemos aprender com as crianças? Em que aspectos nós podemos aprender com as crianças? Primeiro aspecto que eu quero destacar nessa manhã, que você que está aqui com um bebê trouxe nessa manhã para consagrar, você que tem uma criança em casa, você que é tio, que é avô, que convive com uma criança, você que é parte do Ministério Infantil, você precisa estar atento e aprender com as crianças. E você que não tem nenhuma criança na sua vida, gente, olha, eu vou dizer, está perdendo, hein? Muito importante, não é, Helenice? Vovó baba horrores nesse netinho, não é isso? É muito bom mesmo ter a nossa vida, né, rodeada de crianças. Então, a primeira característica aí, primeiro aspecto infantil que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é que as crianças sabem desfrutar a vida, gente. Não tem ninguém, não tem para ninguém nesse aspecto. A respeito de desfrutar a vida, qualquer pessoa perde, qualquer faixa etária perde para uma criança. Você já viu uma criança quando ela acorda? Primeira coisa que ela fala, bora brincar? Não é assim? Primeira coisa que ela faz, ela levanta da cama, parece que ela abre o olho, né, despertou e já sai correndo para brincar, para aproveitar o dia, para despertar. Eu me lembro da minha filha, da Esther, quando ela era bem pequena, e ela acordava, irmãos, às 5 da manhã.
E assim, muitas vezes eu ia dormir falando, Senhor, não deixa a Esther acordar às 5 da manhã amanhã, por favor, que ela durma mais. Era uma época que eu estava estudando, né, à noite, então ficava às vezes até de madrugada estudando. E a Esther acordava, ia correndo para o meu quarto, 2 aninhos mais ou menos nessa época, ia correndo. Gente, a Esther falou cedo, 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 a bichinha falou, fala até hoje, né? E ela corria para a minha cama e parava lá do meu lado na cama, assim, ó, rosto com rosto. Mamãe, mamãe, acorda, vamos brincar. 5 da manhã. E eu olhar, não, ai, deixa eu dormir mais um pouco. Só que aquele rostinho feliz, sorriso de canto a canto da boca, era irresistível. Por mais que eu quisesse dormir mais um pouquinho, ou às vezes até ficar um pouco chateada, por perder o sono, eu não conseguia, porque aquele sorriso dela, aquela pureza, aquele desejo de desfrutar o dia, de aproveitar ao máximo e de olhar para mim como companheira ideal para aproveitar o dia com ela e desfrutar de brincadeiras, né, que faziam parte da vida dela, aquilo me quebrava, né, me conquistava. Então, irmãos, você não vê nenhuma criança acordar e falar, nossa, não dormi bem essa noite? Ai, que noite difícil que eu tive. Já viu uma criança falar isso? Quem faz isso somos nós, não é verdade? Nossa, eu dormi mal essa noite. Que noite difícil. Estou tão preocupada. Não dormi, preocupada. Criança não faz isso. Criança apaga, né? Desliga. E acorda no dia seguinte, né? Pronta para desfrutar amanhã, para desfrutar o dia que Deus fez, para permitir que o Senhor, né, fale com ela e viva ao máximo a vida preciosa que ela recebeu do Senhor. Precisamos aprender com as crianças a desfrutar mais a vida tão preciosa que recebemos. Outro aspecto das crianças que nós precisamos aprender, as crianças sabem confiar. Nós adultos temos a tendência de duvidar de tudo sempre. As crianças confiam. Elas confiam tanto que as pessoas inventaram que o coelho bota ovo de chocolate e as crianças acreditam. Não é verdade, gente? Elas acreditam. Tamanha a confiança que elas têm. Elas confiam que receberão consolo para a dor de um machucado, de uma ferida, né? Quando elas caem e a mamãe dá um beijo e diz, passou. E elas acreditam. Elas confiam. O poder, né, de confiar das crianças é algo incrível. Elas confiam nas pessoas à sua volta, pedem ajuda para o adulto que estiver perto delas, sem pestanejar. Você já viu uma criança que precisa de ajuda, que você nunca viu na sua vida, puxar a sua calça, a sua saia e falar, ei, me dá, eu quero, estou precisando? É assim, sem a menor cerimônia. As crianças confiam que elas vão pedir ajuda, que quem estiver perto delas vai ajudá-las quando elas precisarem, não sentem vergonha de pedir, confiam que quando precisam de alguma coisa, elas irão receber. Precisamos aprender com as crianças a confiar uns nos outros e a pedir ajuda. Outro aspecto, né, muito característico também das crianças, as crianças sabem depender. As crianças não vivem ansiosas pelas necessidades do dia delas, do dia a dia. Você já viu uma criança preocupada? O que será que vai ter de almoço hoje? Será que vai ter comida? Quem vai fazer a comida hoje? Você já viu uma criança passar horas, perder, às vezes, momentos pensando nisso? Meu Deus, o que vai ter para comer hoje? Será que vai ter comida? Vai dar para todo mundo a comida? Não. A criança confia que quando chegar a hora do almoço, os seus pais irão servir o alimento e o alimento vai supri-la e vai dar para todo mundo. Ela não se importa, ela não se preocupa. Ela sabe depender. As crianças,
Elas brincam tranquilas porque sabem que tem seus pais que zelam por elas, que cuidam delas e que não vão deixar faltar nada do que elas precisam. E quando elas estiverem com fome, elas vão pedir. Ou como os bebês que nós apresentamos aqui nessa manhã, vão chorar. E, aliás, os bebês aprendem desde muito cedo a pedir o que eles precisam através do choro. Não é verdade? Já ali, ó, desde bebezinhos, já choram, manifestando ali o seu desejo, aquilo que precisam, mostrando para os seus pais que algo está faltando, que eles necessitam de alguma coisa. As crianças não são capazes de produzir o seu próprio alimento, elas dependem dos pais e se deixam alimentar pelos pais. Elas só pedem e esperam. Precisamos aprender com as crianças a viver inteiramente na dependência do Senhor, do Pai, o nosso Pai que é o nosso provedor. Sem ficarmos ansiosos, precisamos aprender com elas a pedir e esperar. Esperar a provisão que vem dele. Outro aspecto das crianças, elas são humildes. Você já viu uma criança preocupada com quem vai assumir a liderança do parquinho? Já viu? Eu nunca vi. Uma criança preocupada com a posição, preocupada em massagear o ego de alguém para conseguir um lugar melhor ali no meio dos amigos, no meio dos colegas, ou levar vantagem em alguma coisa. Eles não perdem tempo com isso. Eles não têm nenhum poder e não ganham nada, não se preocupam em ganhar nada com isso. Eles não se aproximam de ninguém por interesse. As crianças são humildes. As crianças não agem assim, não agem por interesse, por aquilo que elas podem ganhar ou receber em troca. Elas não se orgulham da posição que têm, ou do dinheiro, ou do poder. Quem será o primeiro, o mais importante, não passa pela cabeça delas. As crianças não se preocupam com isso. E na família, a criança é o ser mais fraco, mais vulnerável, mais humilde dentro da família. E é essa criança, em toda a sua fraqueza, vulnerabilidade e humildade, que Jesus quer que a gente olhe, aprenda e se espelhe, sendo como elas. As crianças aceitam ser disciplinadas e logo elas voltam a brincar sem guardar rancor. Imagina se seu filho ficar sem falar com você porque foi disciplinado. A humildade das crianças é algo incrível. Elas se deixam ensinar, se deixam ouvir e aprender. Precisamos aprender com as crianças a sermos humildes e menos orgulhosos. As crianças têm muito mais características incríveis que precisamos aprender. As crianças também são sinceras, são transparentes, são alegres, sonhadoras, como eu falei, não guardam rancor. Temos realmente muito a aprender com as crianças. Aprender com elas o caminho da simplicidade, da vida sem complicações, da vida simples, de fé, alegria e de desfrutar, usufruir de cada momento da vida. Precisamos ser humildes a ponto de olhar para as nossas crianças, que são pequenos em tamanho, mas termos a humildade de aprender com elas como sermos grandes nesses aspectos que foram apresentados aqui agora. Para finalizar, eu quero destacar nesse texto algo muito importante que Jesus ensina, que já está aí mais para o finalzinho aí desses versículos que eu li com vocês. Deixa eu pegar aqui. Nós temos uma tarefa na igreja em relação às crianças. Jesus fala,
aquele que por ser meu seguidor, receber uma criança, como está recebendo a mim. Como igreja, precisamos receber as nossas crianças como se estivéssemos recebendo a Jesus. Essa é uma tarefa importante em relação às crianças. Nós podemos aprender muito com elas. Temos muito a aprender com elas, mas como igreja também temos uma responsabilidade que aqui foi destacada nesse texto. Precisamos receber as crianças como se estivéssemos recebendo o próprio Jesus. Nunca afastá-las, recebê-las. Não é verdade? Sob qualquer pretexto. Não há motivo, nenhum motivo, para que afastemos as crianças. Precisamos recebê-las. É isso que Jesus espera de nós. Que recebamos as crianças com o nosso amor, com o nosso coração aberto. E entendamos o privilégio que é ter uma criança em nossa casa, em nossa família, ao nosso redor, né? Na igreja. Eu me vejo privilegiada, porque apesar de não ter mais crianças, meus filhos estão grandes, já são adolescentes. Eu estou rodeada delas no ministério infantil. E se você não tem uma criança na sua vida, eu te convido a fazer parte desse ministério maravilhoso, que desfruta de momentos incríveis. Eu acho que eu tinha que tirar um dia só para contar para vocês as pérolas do ministério infantil. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos com as crianças. São coisas incríveis, verdadeiramente. Deus nos ensina e fala conosco através das crianças. Para encerrar, queria convidar você a orar comigo nessa manhã. Quero te pedir para se colocar de pé. E nós vamos orar, irmãos. Orar pelas nossas crianças. Quero terminar com um tempo mesmo de oração. Jesus deixou claro aqui para nós, nesse texto, a responsabilidade que temos de cuidar das nossas crianças, de zelar por elas, né? Para que elas aprendam conosco, para que elas sejam recebidas, para que nenhuma delas se afaste. Ai daquele que fizer um pequenino, né, se afastar do nosso Deus. Ele aqui nos chama a atenção, abre os nossos olhos para isso. E nós como igreja, nós precisamos orar pelas nossas crianças, interceder por elas, porque a infância das nossas crianças estão sendo roubadas. Infelizmente, Satanás tem roubado a infância das nossas crianças e essas características tão especiais que Jesus aqui fala para os discípulos olharem para essas características, perceberem essas características, para que eles entrem no reino dos céus. Essas características têm sido cada dia mais cedo trocadas. As nossas crianças têm sido erotizadas. As nossas crianças têm queimado várias etapas. As nossas crianças têm perdido a inocência. As nossas crianças têm perdido, muitas vezes, o brilho no olhar, tendo que ser, às vezes, tratados por ansiedade, por algum tipo de patologia. Essas características tão preciosas que Jesus diz aqui para os discípulos, que eles deveriam olhar para as crianças e aprender. Satanás tem roubado delas cada vez mais cedo. Nós temos visto as nossas crianças perdendo cada uma dessas características, cada vez mais cedo. E como igreja, nós precisamos orar, nós precisamos interceder por essas crianças, precisamos zelar por elas, precisamos como igreja cuidar delas, investir nelas, para que elas continuem firmes, para que elas levem esse legado, para que aquilo que aprendemos do nosso Deus não se perca, para que elas sejam sal e luz nessa terra, sem se afastar dos caminhos do Senhor, jamais, que elas possam inundar essa nação, que as nossas crianças façam a diferença em Jardim Camburi, que elas ganhem pessoas, que elas levem a palavra de salvação para aqueles que estão aflitos,
cansados e oprimidos. Deus, como igreja, nós estamos aqui, Senhor, cientes da responsabilidade que temos, junto com os pais. Queremos aqui, Senhor, reconhecer, ó Deus, que essa palavra é para nós. Queremos aqui, ó Deus, reconhecer que as crianças precisam de nós, que as crianças são dependentes, que as crianças precisam de alguém para pegar a sua mão, para direcioná-las. E nós aqui, ó Deus, como igreja, queremos dizer, eis-nos aqui. Queremos, Senhor, conduzi-las a mais perto de Ti. Reconhecemos também, Senhor, diante do Senhor, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas ignorâncias muitas vezes, a nossa falta de preparo. Ah, Deus, mas nós confiamos no Senhor. A Tua palavra diz que aquilo que precisamos, nós devemos chegar até o Senhor e o Senhor nos dará. Precisamos orar, precisamos pedir e o Senhor nos dará. E é isso que nós queremos fazer agora nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Capacita a Tua igreja, Pai, para cuidar das crianças. Capacita mais ainda, Senhor, a Tua igreja a ensinar a Tua palavra às crianças. Capacita, Senhor, cada pai, cada mãe, cada avó, cada tio que tem uma criança em sua vida, que convive com uma criança, para que ele seja instrumento nas mãos do Senhor, para levar essa criança a Te conhecer mais, a conhecer o Senhor, a se aprofundar na palavra, que ele seja um exemplo na vida dessas crianças, de servos fiéis, de crentes que buscam a Deus, de crentes que têm fome e sede da palavra do Senhor, que anseiam verdadeiramente por agradar o Senhor e fazer a Tua vontade, que elas vejam em nós, a começar em mim, pessoas, homens e mulheres falhos, mas que estão de joelhos diante do Senhor, sabendo, tendo a certeza que o Senhor jamais nos abandonará. Que elas sintam o nosso amor como igreja, como pais, como família. Que elas nunca duvidem que esse amor veio primeiro do Senhor, que deu a vida por elas, morreu por elas também, e por mim e por você. Pai, proteja as nossas crianças. Em nome de Jesus, nós cremos que essa geração é uma geração do Senhor. Satanás não tem poder para tocar nos pequenos que aqui estão, nos pequenos que são nossos, que estão debaixo da nossa tutela. Satanás não tem poder sobre elas. Satanás será envergonhado em nome de Jesus. E as suas artimanhas não prevalecerão. Muito pelo contrário, essas crianças serão bênção. Elas vão perfumar as nações. E como profeta Samuel, elas irão falar de Jesus, apresentar Jesus para aqueles que desconhecem quem o Senhor é. Usa-nos, ó Deus, como igreja. Queremos esse privilégio de ensinar as nossas crianças, de ser exemplo para as nossas crianças, de cuidar, de zelar por elas, orar por elas, interceder por elas. Em nome de Jesus. Amém.